Fala galera, beleza? Bem-vindos ao React do Futebol. Peço humildemente a você, que deixa o like, porque apoia bastante o nosso canal. Nesse vídeo, vamos falar para vocês sobre novos reforços podendo chegar ao Vasco da Gama, atualização sobre a Copa do Brasil, né? Quem são os times já classificados para a próxima fase, além, é claro, também de jogadores que podem estar de saída do Vasco da Gama. Tudo isso e muito mais você irá acompanhar aqui no nosso canal, mas é muito importante, como eu falei com vocês, deixar o like, acionar o sininho de notificação. Lembrando, é claro, que nossa meta é alcançar o mais rápido possível 40 mil inscritos aqui no nosso canal. Eu conto muito com a sua moral, beleza? Começar o vídeo aqui falando com vocês sobre a situação envolvendo a possibilidade de saídas. O Vasco tem avançado a saída do Praxedes, que muito em breve pode estar se despedindo do gigante da colina. O interesse real mesmo é da equipe do Atlético Paranaense, mas o Vasco busca enxugar a folha salarial para conseguir buscar novos reforços no mercado. E aí, como eu falei com vocês, o Atlético Paranaense mostrou interesse no Praxedes, que pertence ao Red Bull Bragantino e está emprestado ao Vasco da Gama. Ele atua apenas por 6 partidas, ou seja, se ele fizer mais um jogo no Brasileiro, ele vai ficar automaticamente fora. Não pode atuar por mais nenhuma equipe na competição do Brasileiro Série A. E o Vasco está buscando mais saídas, né? Uma delas aqui é em relação ao Zé Gabriel, ao Serginho e também, e tem mais dois ainda, Zé Gabriel, Serginho, Rossi e também o Galdames, além, é claro, do Praxedes, que eu falei agora com vocês. O Galdames, inclusive, recebeu uma sondagem lá do Chile, porém, ainda não chegou nos valores, nas cifras que o Vasco da Gama deseja e também que o atleta deseja, até porque recebe um salário muito alto na equipe do Vasco da Gama. Falamos sobre saídas e agora vamos atualizar para vocês sobre as chegadas. Tem muita situação envolvendo a chegada. Botar para vocês agora a palavra do Jorge Nicola, onde ele falou sobre a situação envolvendo reforços no Vasco. Vou colocar para vocês aqui agora na tela, ó. Nesse momento, vamos ver o que o Nicola falou sobre a situação envolvendo o Vasco da Gama. Quero contar agora que o Vasco da Gama precisa negociar jogadores para contratar reforços, pelo menos foi o que garantiu Marcelo Santana, diretor executivo de futebol do Vasco. A avaliação do Cruz Maltino é de que não dá para encarecer ainda mais a folha salarial. Dessa maneira, o Vasco trabalha para negociar pelo menos 5 atletas. E ao sair com esses jogadores, o Vasco tem flexibilidade, tem folga, tem fôlego no seu caixa para contratar novos atletas. Praxedes é um bom exemplo. Contei para vocês que ele ganha na casa dos 420 mil reais mensais. O Vasco sugeriu ao Red Bull Bragantino a devolução do atleta que está emprestado até dezembro. O Red Bull disse que não. O Vasco assegura ter conversas com o Atlético Paranaense, além de outros interessados no Praxedes, que tem só 22 anos de idade. Também fazem parte dessa lista de atletas dispensáveis: Galdames, Eric Marcos, Rossi e Serginho. Se o Vasco conseguir negociá-los, vai buscar substitutos na janela que se encerra em 2 de setembro. Só para arrematar, queria contar que o Vasco, ao eliminar o Atlético Goianiense com gol por vitória por 1-0, com gol de Lucas Piton na noite dessa terça-feira, garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, assegurando também um prêmio de 4,5 milhões de reais prometido pela CBF. Hora de falar sobre Tabata, que está... E, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento que o Nicola falou sobre a situação de Vasco da Gama ganhar um valor significativo na Copa do Brasil. Inclusive, colocar para vocês aqui agora, falar para vocês nesse momento quem são as equipes que estão classificadas para quartas de final da Copa do Brasil. Ontem teve Flamengo e Palmeiras, estou falando aqui uma ordem que o GE listou, né? Lembrando nisso, Flamengo passou pelo Palmeiras, o Vasco da Gama passou pelo Atlético Goianiense, o Atlético Paranaense venceu o Bragantino e também se classificou. Hoje vai ter ainda São Paulo e Goiás, lembrando que o primeiro jogo foi 2-0 no Morumbi, e o São Paulo tem uma baita de uma vantagem para a classificação, que vai agora acontecer a decisão lá no Serrinha, no estádio Ailé Pinheiro. Além, é claro, também do Atlético Mineiro, duelo de galos, né? Atlético Mineiro e CRB. O Atlético Mineiro se classificou, empatou o primeiro jogo no Repelé e no jogo na Arena MRV ontem conseguiu uma belíssima vitória. O Bahia eliminou a equipe do Botafogo na Arena Fonte Nova, gol do Lúcio Rodrigues, aquele mesmo que o Vasco especulou, ele que é uruguaio, da seleção uruguaia, e, portanto, ele também fez o gol da classificação da equipe do Bahia.
O Corinthians nos pênaltis ontem, com o Hugo Souza brilhando, os jogadores do Grêmio isolando tudo, conseguiu também a classificação. E no Maracanã, o Juventude, de maneira surpreendente, conseguiu se classificar à frente à equipe do Fluminense, que inclusive é o próximo adversário do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Inclusive, também aproveitando para falar sobre esse jogo, o Vasco deve ter um retorno muito importante do zagueiro João Vitor. João Vitor, que ficou de fora por uma situação no joelho dele, conseguiu recuperar e agora deve iniciar a partida no banco de reservas. Mas, obviamente, é um ponto positivo, até porque a zaga do Vasco tem sido bastante criticada, com o Maicon, o Léo Pelé e o retorno do João Vitor, que para muitos é o melhor zagueiro que hoje tem no Vasco da Gama. Eu também acho isso, acho que é disparado o melhor zagueiro, com melhor qualidade técnica e também capacidade de desarme. Ele está retornando e a tendência realmente é que seja relacionado para a partida Vasco da Gama e Fluminense, que acontecerá no estádio Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. Duas equipes que estão perigando ali a parte de baixo da tabela, e o Vasco também, que vem numa sequência não tão boa, precisa urgentemente da vitória para conseguir respirar novamente no Campeonato Brasileiro. Que tem muita coisa para acertar com os jogadores, mas também sabe que precisa reforçar o elenco. Como eu disse, um zagueiro e um atacante que entregue gols, principalmente, mas podem pintar outros jogadores, principalmente para o setor de meio de campo. Pente um meia, um camisa 8, um jogador para ajudar nessa composição. A direção, ela se movimenta, se utiliza de um vasto trabalho feito pelo time de scout, que inclusive a informação que eu tive hoje deve ser enxuto, porque esse time de scout, que era um time de scout grande, era praticamente o time de scout da 777, para todos os clubes. Tudo se concentrava meio que aqui. E a saída do Vitor Bastos, que foi para o Atlético do Paraná, recebeu uma proposta milionária através do Paulo Autuori, que é o diretor do Atlético do Paraná, é um pouco um sintoma disso. O Vasco não fez muita resistência, não pelo profissional, mas porque, de repente, seria melhor dar uma enxugada, dar uma diminuída nesse corpo de scouts. E, além disso, do canal Atenção Vascaínos, sim, já há pelo menos uma ideia, através de um fundo de investimento, que é aquilo que deve acontecer em relação ao futuro investidor da SAF do Vasco, que esse fundo de investimento, formado por várias empresas, por pool de empresas, possa já aportar dinheiro para que o Vasco possa reforçar o elenco já nessa janela. Como um adiantamento, já começando a trabalhar, resolve nesse meio tempo a situação com a equipe, tira os norte-americanos e faz um trabalho que aí sim é a grande dúvida, porque a gestão Pedrinho, a gestão atual do Vasco da Gama, que detém hoje o comando do Conselho de Administração, quer ter um investidor em que também não se tem aquele problema antigo, que nomes como o próprio presidente Pedrinho, Felipe e outros não possam ajudar, não possam estar juntos. Um novo investidor tem que ter a consciência que o futebol manda quem entende. E é por isso que eles querem um novo estilo de gestão. E em cima disso, esse novo investidor parece que está entendendo isso. Então, portanto, galera, você conseguiu ver aí o Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, falando sobre toda a situação envolvendo reforços no Vasco. E ainda complementando, ele passou a seguinte informação: o Vasco tem a intenção de fechar com até 4 jogadores para essa janela de transferência. Além disso também, o Vasco já possui negociação avançada, negociação em andamento, na verdade, para fechar com um atacante e também um zagueiro. Portanto, a gente não sabe quem é esse atacante, não sabemos quem é esse zagueiro, mas o Vasco precisa urgentemente de reforços, porque é uma situação bastante complicada. O Vasco começou se desgarrando da parte de baixo da tabela, depois voltou a oscilar novamente. O Vasco, quando parecia vencer a partida contra o Bragantino, acabou tomando empate. Seria uma vitória excepcional, até porque era uma vitória em casa, ia passar o Bragantino na tabela de classificação e ia conseguir desgrudar lá da parte de baixo da tabela. Lembrando também, obviamente, né, a gente tem que lembrar isso para vocês. Na última rodada do Brasileiro, equipes como Juventude e Corinthians empataram, a equipe do Fluminense venceu, a equipe do Atlético Goianiense perdeu. Então, cara, a gente tira aí, ó, o Cuiabá também perdeu pro Vitória.
Então a gente vê dois lados da moeda. Fluminense e Vitória conseguindo se desgrudar lá de baixo. Criciúma vencendo o Atlético Mineiro. Mas em contrapartida, Cuiabá ficando pelo caminho. Atlético Goianiense pelo caminho. Corinthians e Juventude também pelo caminho. Então era um ponto muito importante em São Januário que o Vasco deixou escapulir, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixa o seu like, é muito importante. Compartilha o vídeo para geral. Lembra, nossa meta é alcançar 40 mil e eu conto muito com a sua ajuda e com a sua moral, beleza? Valeu, tamo junto, rapaz. E é nóis. Fui!